Boa noite, sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica no Recife, estado de Pernambuco. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5º, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E este capítulo é um capítulo longo na abordagem dos ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Por que será? As dores da alma abrangem muitos setores, se não todos, da vida do homem. Então, uma das preocupações do senhor Allan Kardec era trabalhar essa fragilidade do homem diante das aflições. Dentre os itens desse capítulo, vamos encontrar as causas das aflições, a justiça das aflições, perdas de entes queridos, tormentos voluntários. E dentre esses, vamos encontrar também o tema central do nosso estudo, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Este é o item 22 desse capítulo. Mas antes, convido vocês à prece inicial. Fechemos nossos olhos e elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai misericordioso, justo e bom, envolve-nos com os teus fluidos benéficos de amor e de luz, para que possamos seguir na caminhada da nossa vida, conforme necessitamos realizar a nossa missão de melhorarmos cada vez mais todos os dias, a fim de que um dia possamos estar também nos mundos celestiais, cantando glória a Deus, a Ti, por amor, por gratidão. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Vamos iniciar nossa conversa com um conto do Irmão X, narrado no livro A Boa Nova. E esse conto mostra o socorro que Jesus dá aos seus apóstolos, querendo renovar o bom ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos, quando Jesus fazia as pregações às margens do Tiberíades, todas as oportunidades que ele tinha, ele ia acompanhar Jesus nessa tarefa divina. Bartolomeu era uma pessoa muito triste e muitas vezes Jesus o surpreendia em meditações profundas e amargurosas. Numa dessas noites em que eles se reuniam
em casa de Pedro para o aprendizado do Evangelho. Neste dia, Pedro estava ocupado com seus familiares em atividades domésticas e Jesus aproveitou para falar mais demoradamente ao coração de Bartolomeu. Dentre muitos assuntos que Jesus falou dos reinos dos céus, destacando, sobretudo, a esperança e a vida terrestre. Jesus disse que a esperança era o Evangelho que deveria ser frutificado primeiro nos corações das criaturas, para depois frutificar no espírito do povo. Jesus queria dizer que antes de levarmos o Evangelho para a coletividade, era preciso primeiro internalizar no nosso íntimo, através do exemplo, através das transformações morais, para então ensinarmos o que foi aprendido. Quanto à vida terrestre, Jesus fala do trabalho. Ele fala que o trabalho, sendo a lei de progresso, ele é a marcha do dia a dia. E quando ele falou no trabalho, envolvia também o esforço e também a luta que nós temos para a nossa transformação moral. Mas como é um assunto, ou seja, uma atividade do dia a dia, ele disse que também na vida terrestre existe um ponto de repouso, que é o fim do dia, quando a noite chega serena e leva o homem ao repouso, até as primeiras horas da manhã, um instante delicioso de despertar com os raios luminosos do sol. Porque Jesus falou nesse ponto de repouso, nessa hora. Ele conta que é nesta hora em que o nosso Pai nos convida para semearmos o Evangelho, realizando as bênçãos santificadas. Bartolomeu havia perdido a sua mãe fazia pouco tempo. E então ele se achava muito entristecido. Queria então justificar a Jesus a situação de suas emoções. Então ele dirige-se a Jesus falando: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Ao que Jesus lhe responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Ou seja, ele se sentia só, mas Jesus orientou. Se temos a Deus, você perdeu sua mãe, mas se temos a Deus como Pai, não estamos sós. Se até os que estão sepultados no lodo do crime hão de um dia vislumbrar a redenção. Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Isso seria uma blasfêmia. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma.
Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Então, isso é justiça divina. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. A partir daí, Jesus silenciou porque entendeu que já tinha dito tudo a Bartolomeu, dentro de uma exposição sensata e serena. Agora eu faço uma reflexão. Você não vai me responder agora. Isso é para você refletir exatamente naquele ponto de repouso, quando você for adormecer. Você se considera um discípulo de Jesus? Na última frase de Jesus, ele tinha dito que todo discípulo deve semear um evangelho de paz e de alegria. Eis porque fiz aquele questionamento. Segundo Emmanuel, todos nós somos discípulos de Jesus. A partir do momento em que conhecemos o Evangelho, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus. E nos compete semear e construir este mesmo Evangelho em todas as criaturas que partilham conosco a estrada da vida. A exemplo disso, trago a história de Maria de Magdala. Maria de Magdala aproximou-se de Jesus já quase nos fins de seu ministério, pois que pouco tempo depois Jesus foi preso, julgado, crucificado, mas naqueles momentos em que ela ia assistir suas pregações, ela o procurou e falou de uma tristeza que lhe atormentava. Não podia ser mãe. E Jesus lhe ensinou: seja mãe dos filhos de outras mulheres. Com a crucificação de Jesus, Maria de Magdala resolveu atender aquela orientação e disse: vou ser mãe dos filhos de outras mulheres. E então dirigiu-se ao vale dos leprosos e foi cuidar daqueles enfermos que a sociedade os abandonava. Ela cuidava das feridas, colocando remédio, dava banho neles, fazia comida, mas ao final da tarde ela reunia todos e ia ensinar o que tinha aprendido de Jesus, lançando neles o que Jesus disse a Bartolomeu: a paz e a alegria. Eles já não se incomodavam com suas famílias, se a sociedade os procurava ou não, mas eles tinham a esperança de que a verdadeira vida era depois da morte. Tudo por ensinamento de Maria de Magdala. Por isso, o meu questionamento, repito, nesse momento em que estamos atravessando de pandemia, onde tivemos que ficar isolados socialmente, houve em alguns lares
desavenças, desorganização, por falta de desemprego, porque perder alguém foi contaminado e não resistiu e chegou a falecer. Então, muitos desespero. E quem de nós saiu para consolar, para auxiliar a essas criaturas? Uns que ficaram desempregados, outros que estavam angustiados, porque ser discípulo é isto: semear paz e alegria, é esclarecer, consolar, orientar, para que eles se sintam mais felizes. Nesse conto, aprendemos 4 ensinamentos de Jesus. Ele falou sobre blasfêmia, ele falou da imortalidade da alma, ele falou de justiça divina e falou da valorização da vida terrestre. E que nós vamos fazer umas considerações do tema que nos propomos a esclarecer. E o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido. E isso, a gente faz um comentário todas as vezes que a gente vê um homem mau estar em perigo e se salvar. E a gente repete esse pensamento. É como se fosse um desejo. Outra hora é um homem bom que está doente e não resiste. Aí morre cedo, enquanto fica aquele que é mau. Sempre costumamos dizer, temos um vizinho tão bom na família, na vizinhança, homem honesto, educado, realizador de suas obrigações, bom pai de família, bom marido, e o outro é o contrário de tudo isso. E nós lamentamos, porque aquele foi mais cedo, enquanto o outro ficou. Como se explica isso? A gente desejar a morte do outro é uma blasfêmia. Porque blasfemar é ofender a Deus, que rege o universo com a lei de justiça e de amor, eis porque existe uma harmonia em tudo que é ar na terra. Jesus havia falado, que até os criminosos um dia seriam salvos. E nós sabemos que todos nós um dia seremos anjos, pelo menos as informações dos bons espíritos. Então, como se explica aquele homem tão bom ter morrido mais cedo? É que ele já concluiu a sua tarefa, enquanto o homem mau que ficou ainda está por começar a sua tarefa. E se já começou, ainda não concluiu. Que tarefa é essa? A sua transformação moral. Quem é espírita tem conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita, tais como a existência e sobrevivência do espírito. Este é um dos princípios básicos. Temos outro, a pluralidade das existências, ou a reencarnação. Dentre muitos, mas eu peguei esses 2 para a gente trabalhar agora. Pois bem, o espírito, ora, está encarnado, vivenciando um aprendizado através da reencarnação, onde ele se sente preso devido às limitações da matéria. Ora, o espírito está desencarnado, também
aprendendo e preparando-se para uma nova reencarnação, só que ele está no plano espiritual. Mas aí ele se considera livre, porque ele pode ir aonde quiser, ele pode ir aonde quiser. Ele tem uma visão mais ampla de tudo que está ao seu alcance, porque ele não vê somente pela localidade dos olhos, ele vê por toda a parte do seu corpo perispirítico, da mesma forma como também ouve. Também tem uma amplidão da sua lucidez, tanto assim que ele tem uma sensação de saber tudo dentro daquele estágio em que ele evoluiu. Mas, ao reencarnar, ele perde essa sensação de liberdade, porque ele se sente preso no corpo físico. É como se ele estivesse em uma prisão. Faz-se necessário fazermos uma comparação entre um prisioneiro terreno que cometeu um delito, foi preso, julgado e condenado a 5 anos de prisão. É justo que, ao término dessa sentença, ele seja libertado. Pois se ficar na prisão, é uma injustiça, até porque o Estado irá responder, porque ele permaneceu preso. Então, um espírito com oportunidade educativa na reencarnação, ao cumprir com esforço e distinção, que é o caso do homem de bem, porque para ser um homem de bem, ele trabalhou bem a sua transformação, né? Um esforço. Ao término do tempo programado para a sua libertação, ele haverá de ser liberto. Pois quando ele foi reencarnar, ele fez uma programação. 30 anos na existência do plano terrestre. Tudo bem. Aí ele tem até uma rapidez na realização de tudo que ele faz. Passa muito cedo no vestibular, consegue logo um trabalho de bom desenvolvimento, constitui família logo cedo, e a gente fica perguntando, poxa, aquela criatura é tão desenvolvida, porque ele tem pressa. Aí quando chega aos 30 anos, na flor da idade, alcançando no auge do sucesso, aí chega a morte e ele vai. Então, era justo que ele tivesse realizado tudo o que ele veio para realizar e ficasse preso como ele se sente? Não. Se há na justiça dos homens a justiça da libertação de um prisioneiro, também na justiça divina, faz-se necessário que ele seja libertado. E isso é o que faz a gente compreender como são as leis naturais, né? Que rege todo esse universo dentro de uma harmonia. Outros pontos assinalados no ensino de Jesus, no conto estudado, foi a imortalidade da alma e a valorização da vida material. A valorização da vida física
está no processo educativo da reencarnação. Deus não permitiria que ninguém reencarnasse somente para ter gozos de felicidade, de alegria, como viesse a um passeio. Não. A vida, quando vivida dentro dos padrões éticos do Evangelho de Jesus, é uma oportunidade de progresso para o espírito, onde ele desenvolve suas qualidades morais, adquirindo suas virtudes. E é tudo que ele precisa para chegar no reino dos céus, prometido por Jesus. Eis aí a imortalidade da alma. Não existe morte. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles dá um parecer sobre essa valorização da vida e a imortalidade da alma, orientando-nos. Começa a preparar-te para a vilegiatura que te alcançará logo mais. O que é vilegiatura? Significa passeio ou férias. Ela manda que a gente se prepare para tirar férias no plano espiritual. Porque ela diz, logo mais, essas férias irão te alcançar. Quer dizer, seria o convite da morte, né? Vamos para o plano espiritual. Então, todos nós que estamos nesse plano, um dia vamos morrer. É a certeza que nós temos. Rompe, orientação de Joana, rompe as algemas da paixão, quebra as peias do egoísmo, organiza o programa de liberação das mágoas, reflete nas dores e quando chegar o teu momento, que é o momento da morte, que nenhuma retentiva te prenda na retaguarda. Quando ela diz rompe as algemas da paixão, ela está dizendo que deixemos as paixões, libertando-nos dos vícios, ter uma vida pacata, uma vida centrada na ética. Quando ela diz, liberta-te do egoísmo, ela está mandando você ser humilde. Quando ela diz sobre a liberação das mágoas, ela diz, liberta-te desse lixo emocional que só te causa dor e perdoa. É isso que ela quer dizer. Retentiva, como ela disse, porque se você fizer isso, nenhuma retentiva te prende na retaguarda. Retentiva é lembrança de fatos que ficam na nossa memória. Então, chegou aquele momento final, você não consegue se desligar de seu corpo, porque faltou dizer a alguém que amava, faltou perdoar alguém ou de pedir perdão. Então, está aqui a orientação. Te liberta de tudo isso. Outra orientação de Joana é: vivendo está se desencarnando pouco a pouco. O golpe final resulta de todos esses pequenos morreres que lançam a alma na realidade da consciência livre e indestrutível. Ela diz que para a gente conseguir a nossa consciência límpida de qualquer nódoa ou sofrimento, a gente tem que morrer
enquanto vive, todos os dias um pouquinho. O que é essa morte? É aquela mudança que nós temos que fazer, deixar de ser um homem velho para ser um homem novo. Libertar-se das paixões, do egoísmo. Então, ir quebrando com essas amarras. Você tem uma pequena morte, né, dessas suas atitudes, mas você renasce também provisoriamente, tudo dentro de uma mesma existência. Todos os dias você morre um pouco para renascer provisoriamente com uma mente livre, sem culpa. Outro ensinamento é: desencarnar é desembaraçar-se da carne. Olha aí, se você conseguiu realizar todos aqueles morrer, pouco a pouco, como ela disse, quando chegar o seu momento, você vai sair com uma leve borboleta, seguindo no espaço. Porque morrer, literalmente, significa cessar de viver. É um fato biológico. Morrer é isso, deixar de viver. Mas desencarnar é libertar-se do corpo. Muitos morrem, mas não desencarnam. Do ponto de vista espiritual, a orientação dela. Porém, morte é vida. E vida no corpo pode figurar-se como morte transitória da liberdade e da plenitude da lucidez. Exatamente o que já falamos mais aí acima, porque é uma sequência, né? A orientação dela. Ela quis dizer que não existe morte. O espírito continua a viver. A alma é imortal. Vida no corpo é morte transitória por falta de liberdade. Ou seja, a vida no corpo você vai morrer dando ressignificado à sua vida. E isso é transitório. E agora, o último ensinamento. Vive, pois, de tal forma que, advindo a morte ou a desencarnação, estejas livre e prossigas feliz. Aí podemos entender que, de conformidade com essa orientação de Joana, que nos preparamos para a morte, não podemos então ter pensamentos e desejos contra o homem ruim ou o homem mau. Não podemos. Isso não faz parte de um cristão. Aquele que segue a doutrina do Cristo, no caso dele orientar aquele que ainda é imperfeito, ele tem que esclarecer, ensinar e orientar. Esta é uma necessidade do verdadeiro cristão. E agora nós vamos então à nossa prece final. Agradeço ao Mestre Jesus e aos seus mensageiros, bem como a todos aqueles que me ajudaram na realização dessa tarefa. Que a minha gratidão se materialize na ajuda ao próximo quando eu for solicitada. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz.